E uma informação de última hora que a nossa produtora Gabriela Coelho trouxe é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele decidiu manter 140 presos naquela que foi a maior prisão em flagrante da história, que foi a prisão em flagrante das pessoas aqui em Brasília em relação ao acampamento bolsonarista, em relação ao vandalismo na capital federal. E converteu flagrante em preventiva e aí liberou 60 mediante cautelares. Medidas cautelares, eles não ficam detidos, mas acabam usando tornozeleira eletrônica, outras restrições previstas. Por que este movimento, Elisa? Porque você não tem como prender todos aqui no Distrito Federal. Isso é um grande problema. A Papuda e a Colmeia, que são as penitenciárias, Papuda masculina e a Colmeia feminina, estão abarrotadas. O próprio governo de Goiás ofereceu algumas vagas e há outros governos estaduais que também ofereceram. Então agora há uma dificuldade do Supremo Tribunal Federal de conseguir manter presos aqueles que são de maior periculosidade. Aqueles que quebraram patrimônio público, aqueles que ameaçaram policiais, aqueles que atacaram o cavalo Drácula. A gente lembra das imagens, um cavalo da Polícia Militar foi atacado, ele saiu cheio de arranhões. Recebendo então, pauladas, né? Pauladas, é barbárie completa, que o cavalo tem culpa naquilo. Então a gente observa o seguinte, que aqueles que realmente foram além do que deveriam, todos foram, mas aqueles que foram mais além do que deveriam, serem mantidos presos. E aqueles, alguns deles, por exemplo, idosos principalmente, que estavam no acampamento bolsonarista, mas que não foram à esplanada dos ministérios e que foram presos em flagrante, que parte deles, que ainda permanece presa, que sejam liberados. Bom, informação então obtida pela Gabriela Coelho, da CNN Brasil, informação do gabinete de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, info fresquíssima, hein? Que ele manteve 140 presos, converteu flagrante em preventiva, como dissera agora o Gustavo Uribe, e liberou 60 brasileiros/brasileiras, cidadãos de bem, né, gente? Cidadãos de bem. Mas com tornozeleira eletrônica e outras restrições que foram previstas. São as chamadas medidas cautelares. Ô, Basília, parte desses cidadãos de bem que a gente está falando aqui, que houve a decisão de Alexandre de Moraes, são aqueles que apareceram abarrotados nos ônibus chegando à sede da polícia no DF. Então, são as decisões que começam a ser divulgadas dia após dia. Comum entre todas essas pessoas é que elas estão identificadas, registradas pelo Estado, né? Então, quando a gente tem ali a Polícia Federal fazendo aquela triagem de quem já de início, mulheres com filhos, idosos doentes, deveriam sair, em comum, quem está preso, quem está prestes a ser liberado, ou quem até já foi para casa, está monitorado. Está identificado pelo Estado. Então, se porventura se envolver mais uma vez em um crime do tipo ato antidemocrático, especialmente, poderá ir para a prisão. E até essa questão do espaço, que acaba sendo uma facilidade para quem comete crime, ainda mais como este, porque sabe, primeiro acredita na impunidade, no fim das contas acabou sendo detido, mas agora acredita na precarização do sistema penitenciário para não ter a sua pena imposta. Olha, isso não será suficiente para conter a sede, né, dessas autoridades em punir todos esses vândalos criminosos que deixaram um rastro de destruição aqui no centro de Brasília. As cadeias do Distrito Federal, exemplo de outras unidades da Federação, estão superlotadas, mas como o Uribe destacou, outros governadores estão colocando à disposição tanto as suas polícias para fazer um reforço de segurança, quanto as suas unidades prisionais para poder guardar todos estes suspeitos, não mais, criminosos de fato, já que até eles mesmos fizeram o favor de gravar em vídeo, fazer fotos e publicar em suas redes sociais o dano que estavam promovendo a todo o país. Nós vimos até vídeos de pessoas dizendo, obrigada fulano por ter me trazido até aqui, né? Obrigada à empresa tal que patrocinou a minha empresa, enfim, gravaram um vídeo já, né, produzindo provas. A gente não sabe se chama isso de ingenuidade ou se um certo desequilíbrio.